Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Na minha reflexão, eu gosto muito de comparar e citar o profeta Isaías como o profeta messiânico, o profeta Jeremias como o profeta que fala muito em Deus Pai, e o profeta Ezequiel como esse homem que fala muito do Espírito Santo de Deus. É interessante olhar essas características nesses três profetas. E aqui, no capítulo 1 de Ezequiel 1, tem uma descrição muito interessante. Todos acharam? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 1. Amém? Ezequiel 1, 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Eu quero orar com vocês agora. Amado Deus, nessa noite fala ao nosso coração e que realmente o Senhor possa ser glorificado, que o Senhor possa ser engrandecido, que o Senhor possa ser exaltado na nossa vida, cada dia, cada momento. Ó Deus, assim como eu falo a cada pessoa aqui que me ouve nessa noite, eu acredito de todo o meu coração que Tu és real, que Tu vives, que Tu reinas, que nada, absolutamente nada se compara a Ti. Que Tu és tão real e a Tua palavra é tão real, as Tuas promessas são tão reais, que poderíamos Te apalpar e Te tocar pela fé. E por essa razão, ó Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu também Te peço, fala ao coração da Tua igreja. Que os céus se abram para a Tua igreja e que as visões de Deus repousem sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título da minha mensagem é essa última expressão aqui do profeta. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Dando uma explicaçãozinha aqui, introdutória, o profeta Ezequiel, ele foi um daqueles que junto com Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lá para a Babilônia. Foi um daqueles que foi exilado também. Foi um daqueles que foi capturado e ele estava servindo a Deus naquele lugar. E nesse exato momento, esse sacerdote, chamado Ezequiel, porque ele era um sacerdote, podem ver que no versículo 2, no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar.
e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E aqui, ele começa a narrar o que aconteceu com ele. Ele era já um sacerdote, um homem de Deus, trabalhava para Deus. Estava exilado? Estava exilado. O que ele ia fazer? Foi capturado pelos caldeus, foi capturado pelos babilônicos. Agora ele estava em terra estranha. O povo dele estava sofrendo, ele estava sofrendo, mas o que se faz diante disso? Não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer a não ser viver a sua vida. Mas ele fez uma escolha. Qual foi a escolha do sacerdote Ezequiel? Qual foi a escolha desse homem que tornou-se profeta Ezequiel? Buscou a Deus. Buscava a Deus. Sabe aquela disposição da alma, do coração? Hoje eu vou orar a Deus. Eu vou gastar um tempo na presença do meu Deus. Nesse final de semana eu vou tirar um tempo para buscar a face do meu Deus. Para buscar a presença do meu amado. Mas por que você vai fazer isso? Porque eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero buscá-lo, eu quero conhecê-lo. Eu quero me aproximar dEle. Eu quero poder gastar tempo com Ele. Porque tudo aquilo que realmente é relevante e é importante, nós gastamos tempo. E o próprio Salomão, lá em Provérbios 8:17, disse: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Quando nós buscamos a Deus, inevitavelmente nos encontraremos com Ele. Teremos experiências com Ele. Seremos marcados por Ele. Desfrutaremos de graça e de poder que emanam dEle e coisas extraordinárias acontecerão. Eu não sei qual é o motivo pelo qual você vem à igreja, mas se o seu motivo de vir à igreja é fazer da igreja um clube, que pena, que tragédia. Se você vem à igreja apenas porque quer uma bênção, que pena, que tragédia. Mas se você vem à igreja porque você quer aprender a amar a Deus, servi-lo, que alegria, porque eu sei que você, mais cedo ou mais tarde, terá um encontro com o Altíssimo. Foi assim que aconteceu com o profeta Ezequiel. Ele já era um homem de Deus, já buscava a Deus, já se inclinava a Deus, mas numa ocasião, num dia, em uma hora, em um lugar, perto, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Quem sabe ele não estava esperando aquilo, mas foi naquele momento que Deus abre os céus, e ele começa a ter visões, e é maravilhosa a descrição desse profeta. É categórico a seguinte afirmação: e o Espírito me tomou e me levou, e o Espírito me guiou, e o Espírito me deu visões. Irmãos, é tão fantástico a maneira que Deus se revela a Ezequiel, que ele tem visões de seres que até para a gente imaginar é difícil. Imagine asas de seres viventes, cheio de olhos nas asas. Ele viu coisas assim como rodas, que muitos que gostam de disco voador e tudo, falam: olha, Ezequiel viajou. Ele teve visões até de OVNIs. Viu seres extraterrestres e tal. E aí começam a inventar um monte de coisa aí. Se existe seres extraterrestres, eu digo que um dos nomes desses seres são anjos, tá? Arcanjos e querubins. Não são seres dessa terra, são seres de outro lugar, eu acredito. Se existe vida em outro lugar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus existe. Ele é real e Ele quer se revelar para mim e para você. Aleluia. E aqui o que acontece, irmãos? Esse profeta teve isso. E ele teve esse privilégio da parte de Deus. Ele foi marcado por esse presente dos céus, de enxergar e de ver algo assim. Talvez você esteja perguntando no seu coração: mas pastor, todos os filhos de Deus tiveram visões assim? Não necessariamente.
Não necessariamente, alguns foram de outras formas, já vou citar. Mas eu quero te dizer que é uma promessa maravilhosa que Jesus deixou para cada um de nós. Lá em João 5:20 diz assim: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Jesus prometeu que os seus filhos veriam, entenderiam coisas maravilhosas da parte de Deus. Eu quero essas obras maravilhosas da parte de Deus. E você? Quer algo da parte de Deus? Quer algo da parte de Deus? Então, que nessa noite, em nome de Jesus, os céus de Deus possam se abrir para cada um dos irmãos e irmãs. E que cada um de nós possamos receber visões de Deus. Visões para que a gente possa ter uma vida especial. Jesus, tudo o que Ele fazia, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Deus que vira homem para nos salvar e nos remir, Ele fazia tudo o que o Pai queria, tudo o que o Pai mandava. A agenda de Jesus era uma agenda, não dele, mas a do Pai. O que o Pai falava para Ele fazer, Ele fazia. O que o Pai dizia para Ele realizar, Ele realizava. Na autoridade e no poder do Espírito Santo. E aqui, como eu disse, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Jesus já estava prometendo aos seus discípulos e apóstolos: olha, vocês se maravilharão, vocês ficarão surpresos, porque vocês são meus filhos. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Assim como o Pai me conduziu, vocês serão conhecidos e conduzidos pelo Pai, e obras maiores ainda farão. Amém, igreja? Eu acredito nessa palavra, eu acredito nessa promessa. E aqui o profeta Ezequiel, ele deixa essa dica. Nessa noite eu vou falar sobre visões. Mas, de uma forma parecida, eu vou falar também de outros termos, como, por exemplo, sinônimos: sonho, quando Deus se revela, ou revelação. Porque, irmãos, toda visão, presta bastante atenção, toda visão de Deus sempre glorifica a Deus. Toda visão de Deus glorifica a Deus, edifica a igreja e nos enche de regozijo, ou faz com que o nosso espírito se encha de alegria, porque toda essa visão que glorifica a Deus, que edifica a igreja, que nos enche de alegria, promove sempre a expansão do reino de Deus. Eu quero essa visão de Deus para a minha vida. Eu não sei se você já teve algum sussurro de Deus, algum toque de Deus, mas se você não tem, que nessa noite o Senhor possa estar dando para você também uma visão da parte do Senhor, uma visão da parte. Eu quero orar mais uma vez, porque aqui estamos diante de uma batalha espiritual, e eu quero acreditar que se você clamar ao Senhor de todo o seu coração, e falar: Deus, abre a minha mente, abre o meu coração, abre os meus olhos, abre para que eu possa compreender as tuas obras, me posicionar como o Senhor quer. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Esses dias atrás, deixa eu dar um testemunho aqui para vocês, irmãos. Esses dias atrás, eu estava aqui na igreja orando e pedi a Deus, no momento do louvor: Senhor, toca, Senhor, abre os meus olhos, ou mostra-me nessa hora o que está acontecendo. E foi muito curioso, irmãos, foi muito curioso o que aconteceu, porque eu senti no período de louvor uma batalha muito grande na igreja. Foi alguns domingos atrás, mas uma batalha tão intensa, e eu comecei a orar pela igreja. Uma coisa que o Espírito Santo de Deus me deu como presente
foi o discernimento. Oh, amado irmãos, como eu agradeço isso a cada dia. Tem vezes que eu vou fazer alguma coisa, vem o Espírito Santo de Deus e diz, não. Eu falo, amém. E passa-se alguns momentos ou alguns dias, vem o porquê daquilo, eu não ter feito aquilo. E dentro do meu coração eu só dou glórias ao Senhor. Porque Deus assim quis colocar em mim. E como eu peço, Senhor, me faz estar sensível à tua voz, às tuas revelações, aos teus toques. Porque eu sei que Deus fala por meios variados, de formas variadas. E uma das linguagens que o Espírito Santo de Deus me deu é discernimento. Por isso que muitas vezes, quando algum irmão começa alguma coisa, eu falo, filho, calma, filho, ore, filho, não se precipite. Quantas famílias aqui, nos meus aconselhamentos, eu já dei dizendo, não faça isso. Filho, mas pastor, Deus, não, simplesmente ouça o seu pastor. Mas o senhor tem certeza? Eu falo, olha, por enquanto eu não tenho muita certeza, mas uma coisa eu sei, o meu espírito não está quieto sobre isso, eu estou angustiado sobre essa questão. Então, de cara, não faça. Quantos são de vocês que já receberam essas orientações ou outra? Então, amado, eu estou dizendo aqui alguma coisa que é além de mim. Isso não veio de mim, veio de Deus. Discernimento. Discernimento de espíritos. E por que eu estou falando isso? Como eu dizia há pouco, esses dias atrás, senti uma batalha no mundo espiritual. Uma batalha imensa, mas a igreja estava em prantos aqui. Os irmãos do louvor estavam... E de repente, enquanto eu orava, eu falava, Senhor, eu repreendo essas obras malignas. Eu repreendo essas obras, não sei quem é, eu não sei por que é, onde é, mas eu sinto no meu espírito, Senhor, mostra-me, Senhor, mostra-me. Mas enquanto não acontecia de Deus tocar em mim sobre nada, eu continuava orando e repreendendo, porque eu senti no meu espírito, batalhe, meu servo, batalhe. De repente, o irmão tocou assim, pastor, vem cá. E eu falei, o que foi, filho, o que foi? Foi o irmão Cris, para a glória do Senhor. Pastor, vem cá, pastor. Eu falei, fala, filho, fala. Ele estava aqui num banco, ele não estava nem em serviço naquele dia. Pastor, eu tive uma visão como dentes de... Ele até falou assim, pastor, dentes de piranha. Um peixe que nem piranha, sabe piranha? Tem um monte de dente. Vinha tentando morder, se levantar contra a igreja. E aí eu sorri, porque eu estava orando, irmão, eu estava repreendendo. Eu tinha dito, Senhor, mostra-me, Senhor. E quando isso aconteceu, para mim, foi até mais forte do que Deus ter me dado a visão. Por quê? Porque eu estava falando algo que ele não sabia, ele estava adorando. Não era algo que a gente se combina, conversa. E ali ele disse isso, eu sorri para ele e falei, aleluia, continue orando, porque há pouco eu estava orando pela igreja, repreendendo, e há uma batalha no mundo espiritual. Amém, irmãos? Irmãos, há uma batalha para que você não seja um crente vencedor. Há uma batalha querendo te arrancar da Bíblia, querendo te arrancar da oração, querendo te arrancar da igreja, querendo te arrancar do jejum, querendo te arrancar da comunhão, mas em nome de Jesus, Deus nos dará vitória. Isso você muitas vezes precisa de um sacudir. E quem sabe Deus te mostrar algumas coisas. Quem sabe Deus abrir os seus olhos espirituais. Quem sabe você ter alguns sonhos. Quem sabe? Porque assim você terá um temor e um terror de Deus e se colocará à disposição de Deus e falará, Senhor, eu quero viver na tua presença. Deus nessa noite quer abrir os céus e te fazer ter visões. Feche os seus olhos e comece a orar agora. Comece a pedir, Deus, eu quero receber visões dos céus. Eu quero receber visões de Deus. Eu quero, Senhor, ser tocado na minha vida, ser tocado na minha mente, ser tocado. Comece a clamar, irmãos, comece a clamar. Porque um dia esse servo de Deus, Ezequiel, chama aqui o ministério de louvor, esse servo de Deus, Ezequiel, ele começou a clamar
começou a buscar a presença de Deus. Ele não se importou pelas adversidades, mas ele começou a lutar a luta do Filho de Deus, e os céus se abriram, e ele teve visões de Deus, e essas visões fizeram com que a vida dele fosse uma bênção para muitas almas. Ele edificou o povo de Deus, ele se encheu da alegria do Senhor, e o reino de Deus foi expandido para a glória do Senhor. Comece a orar agora, igreja, comece a pedir: Senhor, se a minha mente ela é uma mente carnal, ou se eu sou carnal, neutraliza isso na minha vida agora. Comece a suplicar a presença do Senhor. Se você é alguém que tem se distanciado da Bíblia, comece a dizer: em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou me aproximar da palavra da verdade, eu vou me aproximar da palavra de Deus, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou realmente me dobrar como Deus quer. Se Deus tem te chamado de madrugada, meu irmão, comece a orar de madrugada. Se Deus tem te dito para você orar mais, ore mais, porque Deus quer te dar visões, para que o nome dele seja glorificado. Comece a orar, igreja, comece a orar, comece a batalhar agora. Eu não sei como você tem sido, se você mal está na igreja, quem sabe você está desviado. Em outras palavras, nessa noite Deus te chama a você se reatar com Ele, a você voltar para a comunhão, a você voltar para a presença dEle, a você entregar a tua vida de novo, porque sem Jesus nós não somos nada, e você tem sentido na sua vida muitas vezes o que é viver uma vida aparentemente feliz, mas dentro do teu coração você sabe que a verdadeira alegria está em Jesus. E nessa noite a batalha espiritual é para você voltar para a igreja, e isso depende somente de você, depende somente da sua vida. Então comece a clamar agora, comece a clamar agora, peça a Deus: Deus, alinha a minha vida segundo o teu querer. Faça com que a minha agenda seja a tua agenda, faça com que o meu viver seja o teu viver. Comece a clamar agora, irmão, em nome de Jesus. Eu quero que o Ministério de Louvor toque um hino. Eu vou deixar para continuar essa mensagem semana que vem, porque eu só fiquei na minha introdução, mas eu quero, em nome de Jesus, que você grave essa expressão: se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Eu quero que você comece a orar agora e pedir para Deus: Deus, aniquile toda obra maligna que tem se levantado contra a minha vida. Quero ler 2 versículos para vocês. Vai orando, igreja, vai orando, vai clamando agora. Antes do Ministério de Louvor cantar, eu quero ler 2 versículos para você começar a buscar. 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui em 2 Coríntios 4:4 está dizendo que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Então, em nome de Jesus, comece a pedir: Deus, cura a minha cegueira no meu entendimento. Cura-me da incredulidade, cura-me. Começa a pedir: Deus, repreende os demônios que me afastam de crer em Ti, que tocam muitas vezes na minha mente para que eu não entenda o Teu Evangelho. Comece a clamar agora, comece a suplicar agora, comece a orar agora, porque eu tenho certeza que Deus quer para a sua vida que os céus se abrem e que você e eu tenhamos visões de Deus. Mas a Bíblia também diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Comece a batalhar contra as trevas, comece a batalhar contra os príncipes das trevas, e dizer: saia, bata em retirada da minha vida, de tudo que eu tenho ou possuo, seja o que for. Se o diabo tem colocado alguma coisa, a mão em alguma coisa, não aceite, renuncie e diga: a minha mente, o meu ser, o meu corpo, a minha estrutura vai ser para a glória do Senhor.
Comece a clamar agora, irmão, comece. Eu peço que o ministério de louvor cante um hino. E depois eu quero orar mais uma vez pela igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém, amados. Semana que vem, querendo Deus, dou continuação, mas eu gostaria de destacar aqui. Não deixe de forma nenhuma de buscar ao Senhor. A sua vida tem propósito em Deus. Quando você entende os planos de Deus, tudo fora disso é passageiro. Pode até ser bom, pode até te dar status, pode até te dar significado, mas a razão da sua vida está em Deus. Está servi-lo, amá-lo, está em adorá-lo, porque toda visão de Deus glorifica a Deus, edifica a igreja, nos enche de alegria e o reino de Deus é expandido e nós nos tornamos vasos. Há sentido na nossa vida. Não viva uma vida sem ter visões de Deus, sem ter uma resposta de Deus. Deus, muito mais do que um Deus eterno e distante, é um Deus presente, é íntimo, e Ele quer te usar, e Ele quer revelar a glória dEle na sua vida. O profeta Ezequiel estava lá em Babilônia, mas ele estava sendo abençoado por Deus, ele estava sendo instrumento de Deus. A gente pode estar em lugares dos mais variados, mas você é precioso onde você vai. Lembre-se que há um inimigo chamado Satanás, que não te quer ver no centro da vontade de Deus, e demônios. E o que você tem feito? Você tem lutado a luta de Deus, ou tem sido mais um que vive? Simplesmente vive, vai ao trabalho, volta para casa, janta, dorme, vai ao trabalho. Essa não é a vida que Deus tem para você. Isso faz parte também, é claro, precisamos, mas servir a Deus, entender os seus propósitos, ter uma clareza do que Ele tem para nós, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na nossa vida e por meio da nossa vida. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aleluia. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Quando Deus te restaura, quando Deus abre os céus e você começa a ter visões de Deus, você vai viver uma vida feliz. Nada vai te impedir, nada vai te atrapalhar. Por quê? Você e Deus tem tudo, não precisa de mais nada, porque quem está no centro da vontade de Deus vence todas as coisas para sempre. Vem uma dor, você resiste. Vem uma tribulação, você resiste. Vem uma provação, você resiste. Por quê? Porque Deus é contigo, aleluia. Vem uma dificuldade, nada te impede ou me impede. Por quê? Porque realmente grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Essa mensagem tem que ser regada com choro, com pranto, com quebrantamento, com humilhação diante de quem? Do pastor? Não, claro, eu não posso fazer nada, mas é diante daquele que te ama, é diante daquele que morreu por você na cruz, é diante daquele que te deu a vitória. Então se humilhe diante dele, até os céus se abrirem, e você e eu termos visões de Deus. E eu tenho certeza que essa cidade vai ser sacudida pelo poder de Deus nas nossas vidas, que Deus vai nos abençoar, que a nossa vida vai ser bênção aonde a gente for. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe abençoar alguém, ninguém impede. Quando Deus escolhe usar alguém, ninguém segura. Por quê? Porque é Deus por nós, Deus na nossa vida, Deus
ao nosso favor. Por isso o Salmo diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem chora plantando, com alegria vai colher, em nome de Jesus. Com alegria vai colher, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes da vitória, em nome de Jesus. Isso é fé, isso é semeadura, isso é batalha. Batalhe com lágrima, batalhe com oração, batalhe com jejum, e Deus vai tocar no seu espírito, vai mudar a sua história, vai mudar a sua família, vai mudar a nossa igreja, e vai cumprir o que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero orar agora para a gente encerrar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Nossa irmã Cida pediu oração pelo Álvaro e pela Alice. Vamos orar pelo Álvaro e pela Alice. Em nome de Jesus, ore agora, ore, comece a orar pela sua vida, comece. Juntos, erga sua voz aos céus, erga suas vozes aos céus. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos pela campanha que iniciamos hoje, Pai. Uma campanha que não é monetária, mas é uma campanha de oração, de jejum, de intercessão. Uma campanha, ó Deus, em nome de Jesus. Batalharemos, guerrearemos, como fez Daniel, como faz tantos servos do Senhor. Assim queremos fazê-lo para a glória, honra e louvor do Teu nome.